Muito bem, pessoal, está começando mais um encontro do NEFI, hoje sob a direção da minha temática Ciência e Religião. E hoje nós vamos falar sobre criacionismo versus evolucionismo. É um debate necessário? Bom, antes de nós problematizarmos essa questão, e inclusive no nosso canal aqui no YouTube, já temos vídeo falando sobre a origem ou as perspectivas cristãs sobre a origem, né? Então é só você ir na playlist de Ciência e Religião e lá você vai poder acompanhar esse encontro que foi super legal. Mas antes de nós problematizarmos sobre criacionismo versus evolucionismo, enfim, eu tenho um recado super importante para dar para vocês. Agora, o NEFI está com uma parceria incrível com a FLAM, a Faculdade Latino-Americana. Então, se você quer fazer uma pós-graduação de qualidade, o NEFI, olha, se eu fosse você, eu não perderia essa chance de fazer uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. E a FLAM está com uma pós-graduação super legal em Teologia e Ministério. Então, se você quer saber mais detalhes sobre essa pós, é só você acessar o site da FLAM, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você é participante do NEFI, você tem pelo menos 30% de desconto na mensalidade. Eu disse pelo menos, porque esse desconto pode chegar a até 50% de desconto. Quanto mais participantes do NEFI se matricularem na pós-graduação, maior será o desconto. E se você for fazer a pós-graduação, no ato da matrícula, quando você for enviar os documentos necessários, você também precisará de um documento emitido pelo NEFI. Então, se você vai fazer mesmo essa pós, estudar lá na PLAN com grandes professores, é só você entrar em contato direto conosco no direct do nosso Instagram, @NEFI Estudos, e nós vamos expedir um documento que comprove que você é participante aqui da casa. Beleza, pessoal? Não percam a oportunidade de fazer uma pós-graduação reconhecida pelo MEC em Teologia em uma das melhores faculdades do Brasil, FLAM, Faculdade Latino-Americana. Beleza, galera? Dado o nosso recado, vamos para a nossa discussão da noite e eu já quero colocar a minha tela para compartilhar com vocês. Aqui, bonitinho. Pronto. Pronto, deixa eu colocar mais assim. Beleza. Criacionismo versus evolucionismo é um debate necessário? Por que nós resolvemos trazer esse tema aqui no NEFI? Recentemente, vocês devem ter visto, né, grandes podcasts como o Flow e o Inteligência Limitada fizeram episódios falando sobre o assunto, ou sobre fé e ciência, ou sobre evolucionismo versus criacionismo, enfim. Na verdade, essa discussão começou no Flow. Salvo engano, o Rodrigo Silva foi no Flow e ele foi indagado acerca da relação entre a vida e a ciência. Enfim, o Rodrigo Silva ele deu uma explicação sobre isso. Logo depois, o Sérgio Sacani foi ao Flow e respondeu o Rodrigo Silva. Depois teve um episódio super bacana com o Rodrigo Silva e o Sérgio Sacani conversando entre si. Claro que não deu para ver o podcast todo, né? Afinal de contas, 4 horas assistindo o podcast, assim, enfim, mas vi alguns cortes. E naquele momento foi uma conversa bem interessante, porque duas perspectivas diferentes, mas um episódio bem dialogal e bem respeitoso, né? Seguindo essa linha, o Inteligência Limitada ele fez um podcast com o Pirula e o Iago Martins. Salvo engano, o nome desse episódio é Ciência versus Fé, ou Fé versus Ciência, algo assim. E foi um episódio de 9 horas de duração, né? Até então, era o episódio mais longo, né, do Inteligência Limitada. Mas como o Iago Martins e o Pirula, eles já se conhecem, eles já têm uma certa relação, então ainda foi um debate, uma conversa respeitosa e bacana.
Porém, recentemente, nós tivemos o episódio de criacionismo versus evolucionismo, onde de um lado estava o Pirula, o Sacani e mais um outro cara que eu não lembro o nome, e do outro lado estava o Marcos Eberlin, o Adalto Lourenço, e mais um outro cara que eu também não me lembro o nome, e foram mais de 10 horas de debate, meus amigos. Mas, ao contrário dos outros cortes, né, que eu vi, esse último debate, especificamente, não foi um debate lá muito construtivo, não foi muito dialogal. Talvez tenha sido um tom mais belicoso comparado aos outros episódios até então. Mas esse assunto de ciência versus fé, criacionismo versus evolucionismo, é fato que ele ganhou uma grande repercussão recentemente, né, novamente com esses podcasts. Então, nós resolvemos problematizar um pouco, né, ou trazer à discussão essa questão, e por isso o objetivo, né, desse encontro de hoje, né? Então, esses podcasts, eles promoveram recentemente esses debates, né, envolvendo cientistas a respeito, né, da origem do universo. Nós vemos dois polos de discussão, principalmente no último podcast do Inteligência Limitada. De um lado, nós temos os criacionistas, e do outro lado, os evolucionistas, naturalistas, enfim. Aqueles que são adeptos ao criacionismo, eles consideram os relatos do livro de Gênesis de uma maneira literal. Então, eles sujeitam a ciência à Bíblia e eles defendem que o universo ele é produto de um criador que criou tudo de uma só vez, né? Do outro lado da discussão, nós temos os evolucionistas. Eu estou colocando aqui, pessoal, na perspectiva do último debate do Inteligência Limitada, tá? Os evolucionistas, né? O Pirula, o Sacani, enfim, eles não consideram os relatos de Gênesis para descrever as origens, enfim. Para eles, a criação ela é fruto de uma série de processos naturais que ocorreram ao longo de bilhões e bilhões de anos e que deu origem, né, a esses processos naturais ocorridos ao longo de bilhões de anos foram dando origem ao que nós conhecemos hoje sobre o mundo, sobre a realidade como nós vemos, conhecemos hoje, né? Enfim. Agora, embora tenhamos dois lados, né, criacionistas versus evolucionistas, é interessante nós avançarmos um pouco nesse debate, porque quando a gente acompanha principalmente esse último debate no Inteligência Limitada, a gente vê que, na verdade, se trata de uma batalha de cosmovisões dentro da ciência. Então, você tem uma perspectiva teísta, onde, segundo a perspectiva teísta, há um criador e há uma finalidade na criação, e nós temos uma perspectiva ateísta, ou seja, não existe um criador que criou todas as coisas, né? O mundo, o universo, o cosmos, ele existe por existir, né? Então, não tem uma finalidade específica para a existência do universo. Ele simplesmente existe. Ele é resultado desses processos ocorridos ao longo de bilhões de anos, né? Então, eu tenho uma perspectiva teísta, eu tenho uma perspectiva ateísta. E isso fica muito claro quando a gente vê essa discussão entre fé e ciência, né? Sempre vai haver essa batalha, esse choque de cosmovisões, né? Teísta e ateísta, enfim. O que nós, né, como cristãos, pensamos sobre isso?
Eu já utilizei essa frase do John Stott em outras reuniões aqui do NEFI, falando sobre ciência e religião, mas eu imagino que não custa nada trazer essa frase novamente à tona, porque é uma colocação muito interessante do Stott quando ele fala sobre isso. O Stott vai dizer que os cientistas continuarão a investigar a origem, a natureza e o desenvolvimento do universo. Porém, teleologicamente falando, Deus criou todas as coisas por sua própria vontade, como expressão de sua simples e majestosa palavra. Nós cristãos, evidentemente, nós cremos num Deus não apenas criador, mas nós temos um Deus criador, sustentador e um Deus relacional, um Deus que se relaciona conosco, né? Então, isso é muito importante. Seja independente da perspectiva sobre a criação que você tenha, seja Terra Jovem, Terra Antiga, criacionismo evolucionário, design inteligente, perdão, seja qual for a sua perspectiva cristã sobre a origem, todas elas concordam numa coisa: Deus criou todas as coisas. Deus criou o cosmos, Deus criou o universo. Há um Deus criador. E é aí que está a beleza de tudo, a perfeição de Deus, a inteligência, a sabedoria do Senhor, uma sabedoria, uma inteligência que transcende a nossa compreensão. E isso é belíssimo, isso é maravilhoso. Por isso que observar o cosmos, observar a criação, deve ser um ato de contemplação para nós, né? Vermos a revelação geral do Senhor, né, através da natureza, né? Eu sempre gosto de falar aqui também sobre a metáfora dos dois livros, né? O livro da natureza e a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, o livro da natureza. A revelação especial, a palavra de Deus, o Deus que se revela a nós através da sua palavra. Somos ministrados pelo Espírito Santo por meio da palavra do Senhor e ele expressa ali coisas profundas para nós. Então, a beleza de Deus, ela é incrível. Eu sempre gosto de indicar esse livro do Walter McGrath, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. É um livro da editora Thomas Nelson Brasil, em parceria com a ABC2, porque, além de ser um livro introdutório, quando o assunto é ciência e religião, é um livro que ele vai te dar um panorama geral e, principalmente, é um livro que vai trazer para nós a possibilidade do diálogo entre ciência e fé. Inclusive, a ABC2 faz isso muito bem. Ou seja, fé e ciência nem sempre estiveram em conflito. Muito pelo contrário, a ideia do conflito é uma ideia recente, inclusive, né? O cristianismo, inclusive, a partir do cristianismo, houve um grande avanço científico, né? Vários cristãos contribuíram imensamente no campo da ciência, né? Nós temos Copérnico, temos Galileu Galilei, temos Newton, até mesmo, né, a questão do Big Bang, né, com George Lamarck, né? Então, é possível esse diálogo, né? E é muito importante isso, né? Eu não vou me estender muito hoje com relação a essa parte expositiva, porque hoje eu quero que nós, aqui da reunião, e claro, você que está assistindo a gente, né, aí pelo YouTube, que nós possamos refletir um pouco sobre, tanto sobre os podcasts do Flow e do Inteligência Limitada. Acho que do Inteligência Limitada, esse último até ganhou uma repercussão ainda maior, não apenas pelo tempo, mas, enfim, pelos fights que aconteceram lá. Mas eu quero que a gente, hoje, nessa discussão, que a gente pense um pouco sobre o debate em si. E por mais que a gente tenha colocado no título criacionismo versus evolucionismo,
mas eu creio que a gente também pode expandir um pouco a reflexão para a questão do debate fé e ciência, né? Ele é colocado muito como fé versus ciência, mas eu tenho uma dificuldade com esse versus, né? Eu não gosto eu não gosto dessa ideia de confronto, de conflito, onde se coloca uma impossibilidade total de diálogo. Então, essa não é a ideia. A nossa ideia aqui é nós pensarmos um pouco a respeito, enfim, desses últimos podcasts que foram colocados aí, que foram, enfim, que estão no ar, inclusive, vocês podem conferir lá no YouTube, né? Se você tiver com muito tempo, assista na íntegra, tá? 10 horas e quase 11 horas de duração, o último, né? Eu, particularmente, não tenho esse tempo, tive que recorrer aos cortes, mas mesmo se você puder assistir apenas os cortes, vai ser bem legal, tanto se você puder pegar tanto as discussões do Flow quanto as discussões do Inteligência Limitada, você vai ver essa questão das cosmovisões, principalmente a cosmovisão teísta e a ateísta, muito presentes na fala, né, de todos os envolvidos nesses episódios. A primeira pergunta que eu quero colocar, né, aqui na noite, para nós pensarmos, é o seguinte: na opinião de vocês, por que que temas como criacionismo versus evolucionismo, ou fé versus ciência, ganharam repercussão recente nesses podcasts? Na opinião de vocês, por que que esse tema ele voltou a ter repercussão a ponto de ser abordado nesses podcasts? O que vocês pensam a respeito? Então, mano, nó, que bomba, hein? Então vamos lá. Eu acho que isso é devido bastante é, à pluralidade de pessoas que hoje têm voz também, né? Os podcasts hoje, o Flow e o Inteligência, ele dá mesa para isso, né? Mesa para a pessoa que está no ateísmo, para a pessoa que é cristã, eles dão oportunidade para isso, né? É, eu acho que isso tem muito a ver com essa questão, né, de oportunidade para falar, para ir lá, para expor. E hoje o diálogo é um pouco mais aberto, né, na rede social, no YouTube, etc. Inclusive, eles chamaram dois caras que tá nesse meio, que é muito bom nesse meio, que é o Rodrigo, né, e o Serjão. Particularmente, o Serjão é ateu, mas eu sou muito fã do Serjão. O cara, ele é muito bom, né? Principalmente quando ele fala sobre universos, coisas assim, etc. O cara, ele é muito bom, ele tem um oratório incrível também, né? Didático. E o Rodrigo também é uma pessoa bastante entendida, né? Uma pessoa bastante boa também. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a questão do diálogo aberto, né? As pessoas hoje têm mesa para falar, né? Tem espaço para falar. Isso às vezes pode agir como coisa ruim ou coisa boa. Temos até o exemplo do Monark, né? Daquela treta lá do passado, né? Mas eu acho que vem muito dessa questão também de pluralidade de pensamento aberto para o diálogo hoje em dia, sabe? É, até então, é outro tema polêmico, né? Vamos esquecer esse tema, mas eu vou citar. Até então, não existe aquela tal da censura, né? Hoje a pessoa pode ir lá no podcast falar sobre o cristianismo e tal, o ateu pode expor sua opinião, né? Acho que vem muito dessa questão também. Muito bom, muito bom. Essa questão de dar voz, né? A internet, de fato, principalmente redes sociais, mídias sociais, né? Ela, ela possibilitou, né? Como é que eu explico, Thiago? Ela ampliou a pluralidade, a expressão a pluralidade, enfim, a internet, as mídias sociais, elas deram um alcance, uma voz maior à pluralidade, né?
E por isso que repercute aí. Muito bom, mano. Muito bom. Gostei. Gostei. Quem mais se arrisca aí a responder por que que esses temas de fé e ciência ganharam repercussão recente aí nos podcasts? Pessoas estão mais curiosas? O que que é? Eu vou falar o óbvio, né? Para dar visualização. Para dar visualização. Mas foi um tema que pelo que eu percebi nos comentários, o pessoal também meio que pediu, né? O pessoal já estava pedindo antes, tem a questão deles já serem famosos nas redes sociais, então eles chamaram por conta dessa questão, né? Mas a questão de fé e ciência hoje eu acho que é uma coisa que é sempre discutida, né? Principalmente pelo Brasil que a gente tem e pela questão do mundo pós-moderno que a gente tem também aí, como lidar com a fé ou a questão da falta dela, né? Muito bom, mano. De fato, né? Seguidores, likes, o conteúdo. O tema, ele é bastante atrativo, evidentemente, né? Porque o tema em si já é muito bom, né? E também, né, é questão do clickbait também, né? Sempre quando tem alguns versos no título da coisa, você já imagina assim, nossa, vai ter treta aí, ó. E o mundo da internet é muito movido pela treta, assim. Então, opa, falou que é treta, opa, onde que é? E daqui eu quero assistir, eu quero ver o que que é, entendeu? É muito isso também. Verdade. Né? Cris, Não, o pessoal ficou esperando lá no debate, lá o pessoal cair na porrada lá em determinado momento e ficou até bravo em alguns que não aconteceu isso. cara, pois é, eu até vi um vídeo recente do Iago Martins, e o Iago comentando, inclusive, esse último podcast, né? Não o que ele foi, esse após dele. E ele fala isso, cara. Ele fala que as pessoas falaram para ele porque as pessoas esperavam mesmo uma treta dele e do Pirula, né? Esperavam uma coisa mais enérgica, né? Uma coisa mais incisiva, mas não. Como ele e o Pirula já se conhecem, eles já têm uma certa amizade, então foi uma coisa muito, muito cortês. Claro que eles têm perspectivas diferentes, né? Sobre o assunto, é evidente, mas foi um papo muito cortês. E assim como foi o papo do Rodrigo e do Sacani no Flow. Foi um papo, nossa, parece que dois gentlemen ali conversando, e uma coisa bem polida, bem legal mesmo. Mas nesse último do Entrevista Limitada, a coisa esquentou em alguns momentos ali, então foi um negócio, um negócio de doido. Cris, Eu não ouvi, né, o que vocês estão falando, né, do podcast. Eu também sou uma pessoa que tem pouco tempo para dar aula. Minha vida é muito corrida, preciso estar até mais, né? Foi até uma das coisas que eu acabei me distanciando dos grupos lá da BC2, porque eu não tinha tempo de ficar, muitas leituras, e livros com leitura bem complexa. Então eu falei, nossa, não vai dar. Vou ter que dar uma desacelerada aí. Mas eu acho que tem a ver com o que o Rafael falaram mesmo. Primeiro, a visibilidade está muito grande. Hoje em dia está até perigosa, né? Qualquer um pode falar qualquer coisa na internet, pode jogar, se acha. A questão é se achar o dono da razão, né? E as pessoas não conseguem dialogar, esse é o problema. Então, e realmente o que vocês falaram, quando você coloca criação, versos, esse versos, o povo já imagina, vai quebrar o pau. E na verdade, as pessoas às vezes querem isso. Elas não querem conversar. Né? Outro dia mesmo na sala de aula surgiu uma polêmica, porque nós temos um aluninho que o pai é pastor e ele é terraplanista. Mas assim, ele fala, você precisa conversar com o meu pastor. A hora que ele falou, eu fiz assim. Eu tive que me controlar para não, né, expor a minha fisionomia assim na hora. Ele, você precisa conversar com meu pai te prova. Aí eu fui tentando assim, sabe, dar uma amenizada na sala e a sala já, professora, tem que ser muito burro para acreditar nisso. E eu, não, vamos respeitar um amigo. Não acredito. Vamos deixar um amiguinho falar, tal. Então, você já percebe isso nos pequenos.
Eles não conseguem ouvir o outro, eles não conseguem, então, falou que o povo quer ir mais, acho que faz a questão de treta. Ah, vai brigar, vai discutir, não consegue. Então, tanto que quando começa a aula, a gente está vendo sobre origem mesmo, né? Eu falo para eles, ó, se houver alguém aqui que é ateu, nós vamos respeitar. Porque a gente é uma escola confessional, mas a gente respeita, não abrimos mão dos nossos princípios, mas nós respeitamos a diversidade no sentido de o outro ser diferente. O outro sabe que ele está numa escola assim, mas nós vamos respeitar. Mas eu percebo que ele já vem com isso, sabe? Ah, é briga. Não, quem acredita no evolucionismo é burro. Daí eu falo, não, gente, peraí, para aí que... Aí eu até brinco com eles, mas se eu for falar algumas coisas para vocês, vocês vão se escandalizar do que a professora Cris pensa com algumas coisas. Eu falei, então, peraí. Então, eu creio mais, meninos, que é por causa realmente da discussão. As pessoas, às vezes, nem têm argumentos, ou senão nem querem conversar, não em qualquer assunto, não se ouve mais, né? E eu vejo isso como uma pena, porque a igreja que poderia abrir debate para... Não abre, né? Não abre. Eu já tenho até pensado na minha mesmo, uma parte dele que não tem nada a ver, né? Não quero sair do assunto de vocês, mas eu fiquei olhando um evento que teve na igreja, eu falei, meu Deus, que desperdício de coisa plástica, de coisa para o povo não cuida o povo que deveria cuidar não cuida. Eu falei, vou ter que falar com a sua, a gente tem que fazer alguma coisa para... Então é mais assim, eu quero discutir, mas eu não quero dar solução, eu não quero dialogar, eu não quero, porque tem que pensar, né? A gente tem que pensar, tem que estudar. Então as pessoas não querem pensar, não querem estudar e não querem ouvir o outro. Eu acho que é mais por isso mesmo que está dando. E são assuntos, o Rafael falou, que, gente, eu estou na educação há 20 anos. Há 30 anos atrás já era polêmico, a gente já falava, já tinha essa questão, entendeu? Só que se falava assim, essas coisas não se discute. Por que não? Por que não conversar, né? Então, acho que é bem por isso mesmo, que sempre teve e agora a internet nos permite um acesso maior. E aí é que está o perigo também, né? Eu gostei muito dessa fala sua, Cris, porque assim, antigamente, quando chegavam questões como essa, né, nas igrejas, por exemplo, né? Por exemplo, pastor, e os dinossauros? Vai orar, menino? Vai ler a Bíblia? Vendo com essas ideias doidas aí? Tá vendo muito desenho, tá vendo? Ou seja, a pessoa ela já levava um corte incrível. E a pessoa, naquela época, ela se calava, ela recolhia aquilo ali, ela internizava aquilo ali, mas ok. O Juan está falando aqui no chat, né? Ou então, a letra mata, hein? Olha, cuidado, fica estudando demais aí, ó. Tá doido. Só que o que eu percebo é que hoje em dia não dá mais para a igreja dar esse tipo de resposta. Por quê? Porque hoje as pessoas elas não vão mais se contentar com respostas do tipo: vai orar, menino, vai ler mais a Bíblia, fica vendo esses trem de ciência, não, que o negócio é a Bíblia ali. E esse modelo de solução, ele, ele não, ele não é mais, nunca foi construtivo primeiro, né, para início de conversa, mas assim, ele não consegue resolver mais. Eu creio que esse debate ainda ocorre, criacionismo versus evolucionismo, fé versus ciência. Uma das razões pelas quais esse debate ou essa discussão ainda persiste é porque a igreja, em grande parte, ela não entendeu que ela também tem como função abordar assuntos concernentes ao mundo mesmo, à contemporaneidade, inclusive. Então, a gente estava até discutindo, antes de começar a gravação, galera, a gente até começou a falar um pouco sobre isso em off. Mas a igreja hoje, ela precisa se colocar no debate com relação a temas como racismo, como meio ambiente, política,
tecnologia, ciência. Então, não dá mais para dar qualquer respostinha, porque não vai dar certo. E aí você corre um outro risco. Qual que é o outro risco? Você não dá uma resposta razoável, essa pessoa, ela vai na internet, e a internet, pessoal, embora ela tenha um mundo de informações, mas não há uma curadoria com relação a essas informações, a não ser que você pague um curso específico, mas, enfim, a grosso modo, o se lançar na internet é uma coisa muito autônoma, então não tem uma curadoria para te explicar, para te dar mais ou menos uma direção de onde começar a pesquisar, para entender esse assunto. Então, é difícil ter é, é, é muito difícil essas curadorias mesmo, assim. Então, a pessoa não sabe, ela só se lança na internet, ela vai digitando lá, e começa a digitar de tudo. Big Bang, criacionismo versus evolucionismo. Então, ela vai encontrar chat GPT, olha que beleza, vou no chat GPT, porque se a igreja não responde, chat GPT vai dar respostinha aqui. E aí, meus amigos, a igreja acaba criando mais um problema. Mais um problema. Na nossa reunião do DEFI de segunda-feira, sobre a importância do discipulado, aliás, se você não assistiu, já está aqui no nosso YouTube com a Camila, um dos fatores de evasão de jovens cristãos para a universidade, quando eles ingressam na universidade, não é culpa da universidade. Não é culpa da universidade. A culpa, muitas vezes, é da própria igreja, que não forneceu a esse jovem um discipulado satisfatório, sabe? Inclusive explicando para esse jovem o básico de cosmovisão cristã. E aí, quando ele entra para o mundo da universidade, se depara com um monte de informações novas, e que muitas vezes essas informações elas afrontam diretamente a fé cristã, e esse jovem ele vira perturbado, pastor, nossa, na universidade, principalmente na área da crise, por exemplo, que é das ciências naturais, e o pastor fala, menino vai orar, se a igreja não me deu resposta e aqui me deu, eu vou ficar com o lado que me deu resposta. É óbvio, gente, é óbvio. Então, enquanto não houver um despertar maior com relação a isso, e haver um discipulado sério com jovens e adolescentes, trazendo temas como ciência e esses outros que eu citei, mais problemas nós teremos, e essa discussão de um versus do outro, ela vai continuar existindo. Ela vai continuar existindo. Então, Ô, Lincoln, oi. é bastante importante a gente falar que a igreja ela não tem falta de embasamento e material para falar sobre isso, né? A igreja ela sempre ocupou o campo intelectual. Hoje em dia a gente está vivendo na época da pós-modernidade, de o racionalismo está imperando, né? E tal. E um jovem, quando ele vai digitar no Google lá, Deus existe, não vai cair lá Tomás de Aquino para ele, né? Vai cair lá várias coisas relacionadas a crises existenciais mesmo, né? Vai cair filosofia racionalista, pós-modernista, não vai cair lá a ontologia de Tomás de Aquino, né? Agostinho, né? Só se ele for curioso mesmo e procurar sobre isso por conta própria. Mas a igreja ela tem esse embasamento teórico para mostrar isso para os jovens, sabe? Ela tem esse embasamento teológico e filosófico para mostrar para os jovens que, que há algo a mais, entende? Que nem tudo é a partir do exercício da razão, mas também do exercício da fé, entende? A igreja ela sempre ocupou esse âmbito intelectual, mas infelizmente hoje em dia, por causa da fase que estamos vivendo, isso acaba sendo negligenciado, né? Como você disse, uns anos atrás você falava sobre ciência, sobre filosofia,
sobre biologia, vai ler a Bíblia, né? Para fazer isso, a letra mata, hein? Né? Então, a igreja ela tem um embasamento teórico para fazer isso. O negócio é saber usar e saber comunicar isso para os jovens. Muito bom, mano. Cara, concordo 100% contigo. Até porque, se a gente for colocar a questão da ciência e da religião, eu sempre gosto de usar a metáfora da montanha. A montanha é a mesma. Um está subindo por um lado, o outro está subindo por outro lado. Mas é a mesma montanha. Um vai ver a montanha de um jeito, porque está passando por um caminho. O outro vai ver a montanha de outro jeito, está passando por um outro caminho. Então, esse caminho aqui ele tem suas nuances, o outro lado tem suas nuances específicas, mas é a mesma montanha. A ciência, ela é um método pelo qual nós utilizamos para compreender a realidade. Temos métodos de investigação e, a partir dessa investigação, nós buscamos compreender o objeto investigado ali. A ciência ela é um método. A religião, ela é uma outra forma de se compreender a realidade, né? Então, eu não posso desconsiderar uma para enaltecer a outra, né? Eu não posso descartar a ciência e promover a religião, e eu não posso também promover a ciência e descartar a religião. Não, são dois métodos distintos de se compreender a realidade. O que eu entendo ser interessante é que, mesmo sendo métodos distintos, mas esses métodos, eles podem conversar em certos momentos, inclusive, né? Até porque, como eu disse, antigamente não havia a ideia do conflito. Essa ideia do conflito, se a gente vai ver a história da ciência, é recente. Então, mas claro, o que é mais propagado, principalmente do século XIX para frente, se não me engano, é a ideia do conflito. Mas até mesmo, eu creio que é um papel nosso como cristãos promover mais essa possibilidade do diálogo, porque era assim antes. Então, na verdade, a igreja estaria resgatando algo que era lá atrás. Nem é uma coisa nova querer um diálogo, não, é simplesmente voltar o que era antes, entende? Então, eu acho muito legal, mano. Acho muito, né, muito massa isso que você, muito massa isso que você trouxe. Uma outra, isso, a Cris está até falando aqui no chat, né? Elas conversam, sim, com certeza. A outra pergunta, né, que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a seguinte. Eu até copiei aqui já. Vou jogar aqui no chat também, que é a seguinte: criação versus evolução ainda é um assunto importante para ser debatido pelos cristãos? Se sim, é um tema a ser debatido em qualquer ambiente, com qualquer pessoa? Se não, por quais razões? O que vocês acham, galera? Umas perguntinhas meio treteira, né? Vamos falar a verdade. As perguntinhas, bem. Ai, meu Deus do céu. Tem provocação mesmo, mas queria ouvir vocês a respeito, né? Se criação versus evolução, ou fé versus ciência, enfim, se ainda é um debate, se ainda é um assunto importante para ser debatido. Nossa, mano. Ok. É um assunto ainda a ser debatido, porque enquanto tiver
a onda da questão, né, do exercício da razão, né, do oposto da fé, a fé ela tem que ser defendida, né? Então, para mim, é válido ainda, né, a questão de exercer essa discussão, né? O ambiente, cara, aí que entra a questão complexa. Aí que você colocou a questão complexa, mano. O ambiente. Então, cara, é, eu acho que você discutir isso em um ambiente acadêmico é diferente de discutir isso em um ambiente rural, né? Em um ambiente acadêmico, a coisa vai ser mais sofisticada, vamos se dizer, né? É assim, espero. No ambiente rural, o rural que eu quero dizer, no ambiente assim, é mais fora do ambiente acadêmico, é algo que não é tão formal, né? Algo mais informal. Mas tudo começa no meio acadêmico, né? Para mim, tudo começa no meio acadêmico, e do meio acadêmico isso exprime para a sociedade, né? O professor Olavo, né? Eu vou deixar aqui um cara bem polêmico, né, gente? Não quer dizer que eu sou olavista, mas eu sou bem curioso, eu gosto de fuçar e procurar os filósofos, né? O professor Olavo, inclusive, ele fala isso, né? Que as coisas elas começam a ser construídas dentro da universidade e depois exprime para a sociedade, né? É polêmico? Mas acho que isso embasa muito o que eu estou querendo dizer, né? O discurso no acadêmico vai ser exprimido também para o discurso em sociedade, em um discurso mais informal, e ele tem que ser levado em conta, né? Em questão das pessoas, eu acho que quando a gente entrar em algo mais denso, em algo mais complexo, eu acho que as pessoas que têm um embasamento teórico mais profundo, mais sofisticado, é um pouco melhor para tratar sobre esse assunto, sabe? Porque é um assunto muito complexo, um assunto muito denso, entende? E é também aquilo. Para a gente falar sobre criacionismo, a gente tem que tomar cuidado para isso não afetar a ortodoxia cristã, né? Então, a pessoa tem que ter um embasamento científico e teológico, sabe? Eu estou falando aqui num ambiente formal. E o evolucionismo, a pessoa tem que ter um embasamento também científico, filosófico também. É um pouco complexo. Entendi. Quem mais vai ficar aí? Eu acho que. Eu acho não, né? Eu tenho certeza. É que tem que continuar sendo debatido, sim, porque a igreja ainda não tem maturidade para lidar com isso. Até o que o pessoal falou, né? Quando me faz uma pergunta lá do. Ah, pastor, e os dinossauros? Aí o pastor vira e fala assim: Ah, menino, vai orar. É porque também o pastor não sabe quem vai responder e manda o menino orar, né? Então a igreja precisa lidar com determinados temas aí com mais maturidade. Para lidar com esses temas com mais maturidade, ela tem que se dar o luxo, né, de discutir, de falar sobre, de estudar sobre, de debater sobre. Até porque a gente tem uma geração que não aceita qualquer coisa, igual, por exemplo, as gerações mais passadas no Brasil, que era comum você ter a questão de Deus, né? Falou, ah, Deus é isso, aí a pessoa meio que aceitava, Deus falou isso, a pessoa aceitava. Hoje não, hoje a pessoa questiona. Então, a igreja ela tem que se debater sim, a igreja é um ambiente de debate, né? Agora, tem que saber também os ambientes de debate e motivação de debate, né? Onde que está acontecendo, para que está acontecendo. A pessoa quer realmente saber alguma coisa, a pessoa está lá só para discutir, quer uma treta e sair, entendeu? É essa que é a questão. Eu não sei se você vai perguntar mais sobre os debates, né? Porque eu estou quase adiantando, estou com medo de adiantar um tema aqui seu, mas só que, por um Pode ficar à exemplo, vontade, mano. Pode ficar à é vontade. porque o debate que teve lá no Inteligência Limitada sobre criacionismo versus evolucionismo, que foi de 10 horas, né? Eu acho, sinceramente, que foi de uma maneira que não foi tão legal, porque eu gostei mais dos outros, que foram mais respeitosos, né? O pessoal
quase saiu brigando lá por várias razões, e também porque eu acho que em determinada parte do debate ficou muito presa a questão de terra jovem e terra velha. Eles ficavam mais preocupados em defender a questão da terra ser jovem do que necessariamente fazer uma defesa da questão do criacionismo, né? Eu acho que o debate ali pro lado dos cristãos perdeu por conta disso, né? Porque eu vejo que a Bíblia assim, ela não obriga a pessoa meio que a acreditar na terra jovem, né? A pessoa pode acreditar, mas não é uma coisa que tipo assim, obrigatória assim para a fé e para a salvação, não. Mano, eu gostei disso que você colocou, assim, precisamente sobre esse último debate de inteligência, porque em vários momentos do debate, o tom passou a ser um tom debochado. Ou seja, um lado debochava o fato do outro lado ter uma, uma cosmovisão teísta, ou seja, debochava o fato dos criacionistas crerem que há um Deus criador e criou todas as coisas, enfim. E do outro lado também, eu senti um certo tom de deboche, sabe? Não sei se por uma reação às provocações, talvez sim, mas eu acredito que mesmo havendo provocações, e eu creio que um cristão, quando participa de um debate, ele está sujeito a ser provocado em razão de sua fé, mas eu acho que você não precisa, eu acho que você não precisa também responder da mesma maneira, né? Eu acho que num debate, eu acho que mais do que ganhar ou perder, o que importa no debate, enfim, para um cristão, a gente vai falar disso daqui a pouco, porque isso é uma pergunta mais para frente. A gente vai voltar nisso aí, sobre o debate em si. Mais alguém quer comentar? Cris, Jonathan? Eu gostei da colocação do Rafael também, do Juan, né? Realmente eu não vejo isso como importante para a questão da fé cristã. E eu até comento com meus alunos, né? Porque quando você vai trabalhar, eles querem estar com a Bíblia e o que fala da questão da origem. Eu falo para eles, gente, eu não sou muito de teologia, mas os quase 48 anos dentro do Evangelho, eu nunca usei a Bíblia para explicar o fato científico. A Bíblia, para mim, é uma aliança que Deus fez comigo, como cristã, e não dá, Felipe. Não dá para vocês ficarem usando tudo ali. Aí, até essa semana, no meu sexto ano, eles ficaram me olhando, que eles me fizeram uma pergunta, porque a Marília, a gente tem uma questão, tá, gente? Marília é um berço de achados arqueológicos, de dinossauro. Não sei se vocês sabem. Marília é muito. E acho que 2 anos atrás, 4 anos, acharam um, né? E foi até jornal, saiu. Então, aqui tem muito. Fizeram até uma novela da Globo aqui. Então, aqui tem muito. A gente tem um museu, tem muito. E eles me perguntaram, daí começaram a falar, Pro, mas como que Deus fez? Não sei o quê. Eu virei e falei assim, cara, eu não tenho essa resposta. Mas tem duas coisas que eu quero conversar com Deus quando eu estiver com ele. Daí esse cara, se eu vou chegar para ele e falei, Senhor, como o Senhor pôde criar um bicho desse jeito? Como que foi? Como que tá? Eles ficaram assim, professora, você tá maluca? Como assim? Eu falei, gente, também não vai ser ignorante e negar que teve lá. Agora eu não sei por quê. Agora você vai querer que eu converse com Deus, a inteligência dele, por que que aquilo lá está suprimido? Por que que não está na Bíblia? Eu falei, rapaz, não. Isso não vai afetar minha fé. Se teve, se não teve, não. Isso não é inerente à minha fé, sabe? Mas eu vou perguntar, senhor, o senhor queria mesmo? Como que foi? Aí a criançada sossegou, sabe? Aquietou, eu falei assim, vocês têm que estar preocupados com outras questões a respeito. Eu falei, isso não é o que vai levar a gente na nossa fé, na nossa salvação.
mas eu vejo que eles querem estar com a Bíblia do lado. Ah, tá, mas o Big Bang foi tal que jeito, mas tal coisa foi tal que jeito. Aí eu até brinco com eles, falei, cara, se Deus resolveu explodir tudo e criar, para mim eu não vou. Não me interessa, o que me interessa é que ele foi criador de todas as coisas e eles me perguntam, mas como que você fazia na faculdade? Eu falei, enquanto eles ficavam tentando descobrir quem criou tudo, eu já sabia, então para que eu ia perder tempo? Falava assim, sabe? Mas eu vejo essa questão, né? E a gente escuta, a igreja não fala, a igreja usa a questão do porque sim, e essa geração não é a geração do porque sim, né? E a gente vê muitos jovens afastados, porque daí chega você falou bem, chega na faculdade ou lá fora, eu ouvi isso conversando com uma menina que está na faculdade, ela falou, professor, tia, eles me chamam de tia, se a igreja não der resposta, outros vão dar, e daí a gente vai pender para o lado que dá resposta. Então ela fala, então se não dá, eles vão dar e daí a gente vai pender para o lado. Ela falou, por isso que é importante, que vocês também falaram, do discipulado. E eles me perguntaram, eu falei, a minha fé sempre foi bem estabelecida naquilo que eu creio. Então nunca, em momento algum, a minha fé ficou abalada quando eu fiz a biologia. Eu falei, nunca, nunca. Porque eu era muito certa daquilo que eu cria, de quem eu cria e para que eu vivia. Então, para mim, nunca me abalou. Eu falei, eu ouvia lá, nunca discuti com falta de educação. Contei o testemunho aqui do meu professor, que se converteu. Nunca, falei nunca. Eu sempre fui muito certa porque eu acreditava, porque os princípios e o embasamento foi muito bem trabalhado. Então, acabou. Você sabe que quando você estava falando sobre isso, né, principalmente a esses achados arqueológicos aí em Marília, né, e os seus alunos começaram a fazer essas comparações, né? Nossa, mas e a Bíblia? Aonde fica, né? Coincidentemente, você acabou, e é bom que esse link foi certinho, porque a nossa terceira pergunta, ela tem a ver exatamente, tem a ver exatamente com isso que a Cris colocou, que é o seguinte, a ciência, ela precisa necessariamente confirmar a Bíblia? Porque eu estou colocando isso na roda assim, de discussão, porque eu percebo que muitas vezes há uma tentativa de se ler Gênesis com um olhar científico. E eu entendo que isso pode ensejar problemas, tá? Eu entendo que ler Gênesis sob uma perspectiva científica pode causar problemas. Até porque, quando a gente fala no livro de Gênesis, a gente fala de uma era, primeiro, uma era pré-científica. Segundo, porque se eu tento acomodar a minha leitura de Gênesis, a minha mentalidade científica do século XXI, eu muito provavelmente eu vou me desconectar do mundo ali do Antigo Oriente Próximo, eu vou me desconectar da realidade daquela época, né, em que Gênesis foi escrito. Então, e bom, eu pelo menos eu percebo isso, mas eu queria também que eu queria que vocês também comentassem sobre essa questão, né, sobre se a Bíblia ela tem que necessariamente aliás, se a ciência, se ela precisa necessariamente confirmar a Bíblia. O que vocês acham? Sim, não, por quê? Queria ouvir vocês um pouco também sobre isso. Eu acho que foi que o Rafael falou que eu não queria fazer isso, eu acabei fazendo, do spoiler. É o que eu falo para as crianças. Eu falei para eles, quem disse para vocês que a Bíblia foi escrita com cunho científico? A Bíblia não foi escrita, tem muitas coisas. Falei, eu não tento justificar, tá, gente? Mas eu falo para eles, ó, tem muitas coisas que não eram conhecidas, muitas coisas, muitos termos que não eram, que hoje cientificamente.
Aí eu brinquei com eles, falei assim, ó, nós não estamos estudando a teoria da abiogênese e da biogênese? Vocês não acharam ridículo? Eu falei, mas houve uma era que as pessoas acreditavam que a vida surgia de matéria sem vida, de matéria inanimada. Vocês não estão achando um absurdo? Em plena era que vocês estão? Falei, então, falei, não usa. Falei, a Bíblia foi feita uma aliança para gente de fé. Ela não foi feita com cunho científico, ela não é cunho científico. Falei, nunca li. Eu falei, eu nunca li a Bíblia tentando explicar. Falei, não é assim. Porque realmente eu percebo isso, Lincoln. Eles têm problema porque eles tentam pegar e daí vai ao pé da letra. Né? Vai lá lendo, daí vai ao pé da letra, mas não tem, não tem. Eu falo, gente, não foi feito. Não foi, eu não vejo assim, que não é. A ciência precisa necessariamente confirmar a Bíblia. E primeiro que nós queremos pela fé, a fé não se explica. Um dos pontos da ciência, que para ser, falar um pouquinho da minha área, para você aceitar um fato na ciência, você tem que comprovar. Então, quando tem uma teoria ou tem algo, você tem que comprovar. E por que eles batem na nossa visão criacionista? Porque eles falam que não se explica Deus, que não tem como provar a existência. Então, para eles tem que ser fato. E para nós cristãos, a fé é fé. Não, e acabou, não tem. Então, eu falo isso para eles, gente, não tem, então não sei por que a ciência tenta pegar um livro que eu até brinquei com eles, não foi escrito para eles, foi escrito para nós que somos filhos, porque até quem não é, não aceita, não é verdade? A pessoa que não é cristã não aceita. Ela acha que a Bíblia é um absurdo, que a gente é um bando de louco que acreditam no livro preto, cheio de regras. Então, tanto que eu tinha um professor, gente, uma vez ele falou para mim de física, eu já li esse livro preto que você lê trocentas vezes e eu não sei o que você vê nele. Daí eu falei para ele, porque o senhor está lendo da maneira errada. Na hora que o senhor for tocar dele da maneira certa, o senhor vai ver. Então, ele falava isso para mim. Você já leu não sei quantas vezes? Eu já li. Eu falei, nossa, mais crente que eu. Já li um monte de vezes, eu não tinha lido nenhuma. Então, por quê? Ele lia, sim, bem isso. Ele lia, sim, ele falava que já tinha lido um monte e não entendia. Então, por quê? Porque ele estava lendo com cunho científico. Então, eu falava para ele, ó, daí eu falava, nossa, ele já leu e eu não li tantas vezes assim. Então, eu vejo isso, não é, e é por isso que tem essas brigas loucas, porque eles querem pegar algo que foi feito para aqueles que são reconhecidos como filho e querem explicar. Nunca eles vão entender. Então, acho que o ponto é esse. Então, sabe, e eu sempre tive assim, minha mãe sempre deu isso pra gente, sabe? Não, porque você sabe, a Bíblia não foi feita, minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia, sabe? Apesar de vir de uma igreja bem, ela, sabe? E a gente, eu pertenci à igreja metodista, e a igreja metodista abria muito discurso pra gente, na questão de fé, de política. Então, nós crescemos tendo pastores e pastores que até hoje tem. É uma linha que questão de racismo, questão de outras, sabe? Então, sempre, então a gente cresceu com essa linha de não, que não é bem assim, porque assim, então a gente discutia, a gente conversava. Então, a nossa geração não teve esses problemas, porque a gente via isso. Então, a gente, desde pequenos, a gente via, a Bíblia não foi escrita para explicar assim isso. Então, eu vejo por aí. Deus está me libertando, foi ótimo. muito bom por isso. É bom quando é bom quando a igreja ela proporciona esse espaço, né, de esclarecimento e discussão, né? É por isso que é uma coisa que a gente sempre incentiva, né? Assim, graças a Deus que temos grupos, né, onde esses debates acontecem, essas discussões acontecem, né? O próprio NEFI, a ABC2, enfim. Mas eu creio que isso é muito importante acontecer também, e principalmente, né, nas igrejas. Eu acho que é uma contribuição muito, muito grande, muito, muito legal. Quem mais, pessoal? A ciência precisa necessariamente confirmar a Bíblia? O que vocês acham? Então, mano, gente, eu tô agarrando aí, porque minha internet às vezes é meio da Xuxa. Tá de boa aí? Não, tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Tá. Então, beleza. Eu acho que a Bíblia, ela é muito mais matéria de fé do que comprovação científica, né?
ele é muito mais matéria de fé do que comprovação científica. A gente tem que lembrar um pouco, às vezes, que o Antigo Testamento ele foi um livro judaico, né? É um livro judaico. Isso é uma informação muito importante para gente saber, né? Eu li o livro judaico. É lógico que ele faz parte do nosso canon, né? Até engasguei aqui. É lógico que ele faz parte do nosso canon, mas ele é um livro judaico. E eu acho mais a Bíblia mais como livro ontológico, como livro científico. Por exemplo, se a gente for pegar a explicação dos doutores da igreja sobre o ser, né? Vamos pegar a explicação dos doutores da igreja sobre o ser. Tomás de Aquino, ele não pegou lá, sei lá, o livro de Levíticos, Deuteronômio, para explicar sobre o ser, né? Ele pegou um tratado até então chegado até ele, um tratado científico, né? Que era o tratado de Aristóteles, né? As categorias. E por assim também vai, né? Então, eu acho que a Bíblia... Tomista não. Eu acho que a Bíblia é mais um livro de matéria de fé do que um livro propriamente de científico, né? É, é lógico que a gente não pode negligenciar totalmente algumas coisas que vem na Bíblia sobre a criação do cosmos, etc. Mas a gente não pode colocar o pé da letra, né, numa visão fundamentalista, tudo literalmente do que está escrito ali, né? Eu acho que deu para entender. Eu não quero cair em heresia aqui. Se eu cair em heresia, o Lincoln é pastor, ele já me lança um anátema aqui já. Beleza? Fique em paz, mano. Fique em paz. Ai, ai. Mas isso que você falou é muito legal, mano, porque assim, a Bíblia, claro, ela fala sobre criação. Agora, a Bíblia, ela não é obrigada a descrever o processo criacional. A intenção da revelação da Bíblia com relação à criação foi aquela. A intenção da Bíblia com Gênesis é apresentar Yahvé, o grande eu sou, né? Essa é a intenção, porque até então os israelitas que estavam no Egito, o conhecimento que eles tinham era o quê? Era uma cultura politeísta e de repente eles se deparam com um, um Deus, primeiro, novo para eles, em termos de compreensão, e segundo, um Deus que se declara como o único. Eu sou. Até porque na cultura do Antigo Oriente próximo, era Deus para tudo, né? Era Deus Sol, Deus Lua, Deus... Então, assim, a intenção de Gênesis é dizer o seguinte, galera, não tem esse negócio de Deus Sol, Deus Lua, Deus Ar, Deus... Não, 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 não. Eu sou, criei todas as coisas, tudo que vocês veem, eu é que criei, certo? Então, olhar para Gênesis sem compreender o contexto histórico, gramatical, enfim, é um risco. É um risco por causa disso, porque cria essas distorções aí e dá no que a gente vê hoje, que são as pessoas tentando acomodar a Bíblia na ciência, a ciência na Bíblia, e aí assim, o resultado é ruim. É ruim. Então, isso que você falou, mano, sobre o contexto de Gênesis, isso
Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso esclarece muita coisa. É, deixa eu ver aqui no chat aqui. Esses chats são os melhores aqui. Ah, tá. A Fernanda colocou aqui no chat, né, exatamente sobre a importância de entender a diferença entre os gêneros textuais e a questão da literalidade faz muita diferença. Faz mesmo, de fato. Rafael, meu querido. É, não, é igual a pergunta que você fez, né? Se a ciência é obrigada a confirmar a Bíblia, né? Se eu for para pensar no sentido dela ter uma obrigação com a Bíblia, não, porque a ciência ela tem a questão de explicar os fenômenos, né? Mas agora ela pode confirmar a Bíblia, pode confirmar eventos da Bíblia, isso é claro que pode, né? A gente tem vários exemplos disso. Ontem mesmo estava tendo um podcast lá no Inteligência Limitada mesmo, com o Luiz Saião e a Aline, do Israel com a Aline, onde eles falavam sobre diversas coisas arqueológicas lá que bate com a Bíblia e confirma, né, aquilo que foi descoberto e tudo mais, né? Mas sobre a questão da Bíblia ser um livro científico, né, ela não é um livro científico, ela é um livro que está preocupado em contar, igual você falou, a história, né, a história de Deus para com a humanidade. E muitas das vezes ela vai usar uma linguagem que todo mundo vai entender, igual, por exemplo, você vai chegar em Gênesis. Gênesis vai falar sobre a linguagem que todo mundo vai entender. Agora, mesmo tendo aquela linguagem, a gente tem o capítulo 1, 2, 3 de Gênesis são completamente lotados de uma profundidade de significados e ensinamentos que o próprio Deus colocou ali para a gente, que a gente pode pegar e passar horas falando sobre e tudo mais. Né? A própria questão do proto-evangelho, lá de Gênesis 3,15, né? A criação do homem, da mulher, a questão do jardim e tudo mais. Ou seja, não é científico, mas passa um ensinamento e uma linguagem que todo mundo vai entender. Até porque, na época, se eles fossem usar a linguagem que a gente tem hoje, o pessoal ia falar, olhar e falar assim, uai, o que é isso que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso daqui, né? Porque tem ali o objetivo bíblico que é de passar a mensagem, e não tem problema nenhum nisso. Eu acho que muitas das vezes o pessoal às vezes tenta forçar isso, tanto quem às vezes está na igreja tenta forçar ali a ciência para falar para teu, olha, tá confirmando isso daqui, entendeu? Sendo que é uma coisa que o Espírito Santo que vai fazer a pessoa crer, né? E às vezes também o ateu, às vezes ele fica esperando um negócio muito científico para acreditar na Bíblia, né? Mas não é isso assim que a banda toca. E se a gente for parar para pensar, às vezes incredulidade não tem nada a ver com a questão, às vezes, de você ver um sobrenatural acontecendo ou você ver Deus. Porque o povo no deserto viu um monte de milagre, e viu um monte de manifestação divina, e mesmo assim é chamado de incrédulo lá no livro de Hebreus. Então tem nada a ver com vista, tem a ver com fé mesmo, ou seja, tem nada a ver com confirmação. Pode confirmar coisa, e o povo pode acabar continuando desacreditando nas coisas e arrumando desculpa para não acreditar. Isso aí, meu brother. Isso mesmo. Aliás, né, aproveitando, fica aí indicação de leitura. Um livro excelente para entender essa questão de Gênesis é O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Walton. Tá? É um livro da editora Ultimato, em parceria com a ABC2. Ultimato? Agora não lembro, acho que é Ultimato. Muito bom. Livro de John Walton. O Mundo Perdido de Adão e Eva. Tá? Mais alguém quer comentar essa questão de a ciência, né, enfim, necessariamente confirmar a Bíblia, ou podemos ir para a próxima? Eu só chego no final, né? É minha vida. Eu tenho um prêmio que eu ganhei da igreja no final do ano passado de atrasada, então tudo é possível. É sério, eu não tô zoando. Cadê o meu prêmio saleiro? Ele fica aqui na minha mesinha. Uai, cadê ele? Achei. Aqui. De atrasada. Caramba, é 45 real. minutos. Todo ano. Eu não minto, não, gente.
É porque eu sou engraçadinha, mas assim, é real, infelizmente. Todo ano na igreja tem a festa no final do ano e aí tem as categorias, né? Mas eu ganhei em segundo lugar, quer dizer que tem uma primeira pessoa e uma terceira pessoa que também são ruins. Enfim, Deus tenha misericórdia deles. Ah, mas voltando ao assunto. O Rafael falando, para de rir, Rafael, você tem que me dar apoio moral. O Rafael falando, ele falou o que que eu queria falar, porque teve até um episódio, o pessoal do Cristãos na Ciência, né, a BC2 tem parceria com o Bibotalk. Foi E teve um revelação. episódio, olha, continuista, já gostei do irmão, vamos conversar mais sobre isso. Aí teve, né, um episódio e eu não sei quem lá que tava na mesa falou uma coisa que, tipo, véi, é aquele tipo de coisa que eu sempre pensei, mas eu nunca tive palavras tão bonitas para poder exemplificar, que é o cristão que precisa de argumentos para tentar rebater um ateu incrédulo que é, sei lá, biologista e, enfim, whatever. Ele precisa, na verdade, ter um encontro com Deus, porque o conhecimento que o Senhor nos dá nunca foi para humilhar ninguém. Conhecimento é uma dádiva, é uma graça, e foi feito para poder revelar às pessoas quem Deus é, na verdade, através da ciência. Então, ir para o outro lado, para quem precisa de provas para crer em Deus, é muito simples. Deus está mostrando que nem todo conhecimento possível de ser racionalizado e pensado vai ser o suficiente para conseguir abarcar a imensidão de quem ele é. Então, ele está respondendo para os dois extremos. E o que fica para a gente é sempre a via do meio, é a justa medida, é o diálogo. A pergunta era se. Opa, sobe, chat. Falei muita besteira e desceu a pergunta. A pergunta era: a ciência precisa necessariamente confirmar a Bíblia? Não, ponto. E um cristão não precisa se ater ao que a ciência descobre também para a fé dele ser mais fundamentada no Senhor. Eu fico assim impressionada. Eu sempre gostei de arqueologia desde, sei lá, muito nova, por causa do Indiana Jones. E eu sempre fiquei encantada com isso. Então, quando descobrem essas coisas e isso valida aquilo que a gente acredita, poxa, glória a Deus por isso. Mas se chegar em algum momento que também contradizer aquilo que a minha fé fala que é verdade, eu fico com a minha fé. Ponto. Existem mistérios de Deus que a gente não vai conseguir penetrar. E quanto mais bem resolvida a gente for em relação a isso, eu penso que mais saudável vai ser a nossa relação com Deus e mais saudável vai ser a nossa relação no diálogo público. Porque se Deus chamou a gente para estar nos lugares onde a gente está, atuando da forma como a gente atua, como pensadores, como produtores de conhecimento, como professores, ele quer algo de nós. E não por exemplo, no meu caso, que sou professora, né? Não é convencer uma audiência cativa de que ele é real, mas é realmente através da relação mostrar, poxa, eu conheci uma verdade que transformou a minha vida. E isso vai impactar tanto a vida da outra pessoa que ela vai querer saber mais sobre isso que transformou a minha vida. É isso que Paulo fala quando ele diz para a gente ser carta viva. Tem um dos meus pastores, que é meu aconselhador, caminha mais perto comigo lá da igreja, ele é inglês, o nome dele é Alistair. E aí a gente estava conversando, porque eu falei para ele que eu ia fazer o processo seletivo do mestrado lá em Minas, não sei o quê, em filosofia. E ele tocou num ponto muito central. Ele falou bem assim: você não precisa da validade acadêmica, você precisa de boa teologia. O que convence as pessoas não é o melhor argumento filosófico, mas é o encontro real com Jesus. Então, o que você precisa é se afiar ainda mais nas escrituras e continuar testemunhando com a sua vida. É isso que vai despertar nas outras pessoas o interesse genuíno pelo Senhor. Então, eu vejo muito dessa forma. Eu acho que a ciência ela se constrói a partir de uma percepção real de uma demanda que existe na sociedade e como que a nossa fé pode responder isso. E quais são os meios que Deus disponibilizou para a gente para conseguir fazer isso. E nisso já reside a graça e a revelação dele. Eu até brinquei falando que o seu professor Cris não foi eleito, mas é real. Eu tive uma professora da faculdade, que é a pessoa que eu mais admiro, assim, intelectualmente lá, é, que ela é da psicanálise e tal. É um bagulho bem zoado, mas eu até caí na psicanálise e estou na psicanálise agora. E ela sempre foi a pessoa que eu mais admirei. E ela leu a Bíblia trocentas vezes para poder refutar ou para poder ficar lá, sabe, maçando barro.
E eu ficava assim, poxa, cara, não é sobre uma questão racional, intelectual, de ser, meu Deus, como eu sou inteligente, olha só, refutando esses crentezinho burro de novo. Não é sobre isso, cara. É realmente um encontro com Jesus. E quando essa busca é sincera, existem lampejos dele que são assim, graciosamente derramados. Mas na maioria dos casos, infelizmente, essas pessoas elas foram cegadas na própria confiança do braço delas, né? E eu gosto muito de Paulo quando ele fala que Deus realmente entregou eles essa consciência corrompida. A mente deles já foi cauterizada pelo pecado e não é a gente apresentar uma validade científica, é orar pela vida deles e pedir para que Deus tenha misericórdia. Não, não precisa confirmar a Bíblia. Eita, uau, gostei, gostei. Bom, eu quero lançar aqui uma última pergunta. Na verdade, eu tinha mais duas para fazer, mas, enfim, para não ficar muito tarde também, eu quero lançar uma última pergunta, que é, que é a seguinte. Nós falamos, um pouco mais cedo, se o debate, né, essa discussão entre criacionismo e evolucionismo, ou fé versus ciências, ainda é um debate necessário. E, voltando um pouco nessa pergunta, eu quero trazer essa última pergunta que complementa aquela pergunta, que é o seguinte: como cristãos, qual deve ser o nosso papel, a nossa postura em um debate? Porque pode acontecer de, às vezes, nós não provocamos um debate, mas às vezes nós nos vemos ali, situações externas a nós, provoca-se, emerge-se um debate ali, e quando você vê, você está ali, você precisa participar de alguma forma, né? Enfim, como cristãos, como deve ser a nossa postura em um debate? O Fernando até já colocou aqui no chat que reacionarismo nunca é a solução, e de fato, tem gente que confunde as coisas, tem gente que... tem uma frase do Leandro Carnal que eu gosto demais, que é o seguinte: quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Se a gente começar a atacar quem pensa diferente de nós, atacar no âmbito pessoal, nós vamos contribuir para uma situação de intolerância ainda maior, né? Porque hoje a gente já vive uma intolerância grande com relação à diferença de ideias. Reagir de forma reacionária não contribui em nada. Isso eu concordo total, mas eu queria ouvir mais de vocês sobre qual deve ser o nosso papel aí, a nossa postura no debate. A gente é muito inflexível, né? Para poder ouvir o outro. Principalmente quando, sei lá, é uma área de atuação nossa e às vezes uma pessoa que é mais experiente do que a gente oferece um feedback e a gente não toma aquilo como uma contribuição, sei lá, construtiva, né? A gente já toma, ai, tá falando que o meu trabalho não é bom, que não sei o quê. É sempre a primeira resposta mental, eu acho, de certa forma. E o maior problema que eu vejo hoje, principalmente pensando assim no meio que eu estou inserida, aqui em Goiânia, a UFG, a Faculdade de Educação, que é a faculdade que eu formei, é o principal polo dos estudos marxianos e marxistas daqui de Goiás. Então, tipo, a galera de humanas quer ir para a faculdade de educação por conta desse pessoal, assim, do núcleo de estudo, que tem muita influência. E eu vi isso na faculdade, assim, eu sempre tive uma crítica muito grande ao currículo. Não que para mim
o referencial da teoria crítica, a escola de Frankfurt, essa galerinha, fosse, assim, os piores do rolê. Mas é porque tem muitos outros pensadores que poderiam ser lidos a não ser pelo viés da contradição, só para poder justificar que eles estão errados e a outra posição está certa. E eu me recordo que o pessoal era muito assim hostil. E a faculdade de Direito, que é do lado da pedagogia, ali na Praça Universitária, eles sempre promoviam realmente mesas de diálogo. Eles levavam uma pessoa que super apoiava alguma coisa. Eu lembro que na época estava até em voga a questão da reforma trabalhista, e uma pessoa contrária. E realmente era uma mesa, era um debate, tinha mediador, para quem está como ouvinte construir o que, que ele pensa daquilo. E não se tornava um conflito, um embate mesmo, sabe? Óbvio, às vezes os ânimos ficam acalorados, mas eles se controlavam. Por que eu estou falando isso? Porque eu penso que isso é muito fomentado. Nas redes sociais, a gente só segue quem é da nossa panelinha, quem pensa parecido com a gente. Nossas relações tendem a ser pelo mesmo recorte também de gente que pensa igual a gente. E aí, como cristãos, a gente quer defender tanto aquilo que para a gente é tão caro, que a gente se fecha para o diálogo. E a gente realmente não tenta entender por que, que o outro defende as coisas que ele defende, ou pensa da forma como ele defende. E não é no sentido de eu estou ouvindo atentamente só para refutar cada palavra, mas é entender para acolher aquilo. E muitas vezes a gente não vai ter resposta, a gente vai poder orar só pela pessoa. Ela nem precisa saber que a gente está orando por ela, mas que Deus vai fazer alguma coisa. Então, eu penso que a nossa postura no debate é essa. A gente está falando demais. E muitas das coisas que a gente está falando, a gente deveria até caladinho, quietinho. Porque aí o pessoal que está levantando ainda para poder falar está trazendo mais malefício do que realmente uma contribuição genuína. E só para poder não esquecer, o pessoal, os olavetes de plantão, pioraram muito isso. Porque realmente é algo ensinado que o outro é um inimigo a ser combatido. Ninguém é inimigo, todo mundo é irmão. Alguns já têm consciência que são irmãos. Outros a gente precisa revelar para eles essa identidade de que eles são nossos irmãos e ter misericórdia e paciência. O processo de maturidade demora. Mas era isso, assim. Ser reacionário não vai resolver nada. Dá um abraço, conversa, chama para tomar um café que vai resolver mais coisas. Verdade, Fernanda. É muito bom isso que você mencionou agora há pouco, porque, e aí só lembrando, né, de Efésios 6, 10 e 11, a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra pessoas. Né? Quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, a gente vai saber contra quem é a nossa luta verdadeira. Né? E, bom, eu penso que, como cristãos, ganhar ou perder independe. O que importa mesmo é que, a partir da expressão das nossas ideias, Cristo seja exaltado. Porque Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é o centro de tudo. Né? Então, eu entendo que, como cristãos, esse é o nosso papel. E a Fernanda até colocou no chat, né, uma pessoa que fazia isso de uma maneira brilhante foi o Tim Keller. Nossa, Tim Keller, incrível, né? É um gigante que partiu para o Senhor recentemente e é um exemplo para nós cristãos, né? Um exemplo de postura, né? Um exemplo de papel cristão, né? Em um debate e sempre de uma maneira muito respeitosa, sempre de uma maneira muito cortês, exaltando o nome do Senhor como deve ser, né? É o que se espera de todos de todos aqueles que professam sua fé em Cristo Jesus, né? Ou pelo menos deveria ser assim. Né? Cris, Rafael, Welson, quero ouvir Toda vez vocês que você também. fala do ganhar ou perder, eu lembro da Dilma, mano. Agora, voltando aqui,
Eu acho que o que resume é aquilo que Pedro fala, né? Em 1 Pedro 3,15, que fala, em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Eu acho que é isso aí, é só isso mesmo. Uau, demais. É isso mesmo. É isso mesmo, mano. Cris, Não, acho que já a Fer colocou bem, o Rafa também, é isso mesmo. Acho que a gente não tem que ficar tentando provar nada para ninguém, né? A gente tem que ser aquilo que eu falei do professor, é ser carta viva, não discutir com ele um dia, e não fui eu que fiz nada, né? O Espírito Santo que um dia tocou, quebrou toda a racionalidade dele e se converteu. O que que eu fazia, gente? Eu orava na hora do intervalo da faculdade junto com outras irmãs. A gente orava para que toda a potestade que estava deixando ele cego caísse. E levou só 20 anos. E a história, ó, Fê, acho que não estava aqui, Fê. Depois ele virou meu diretor, né, na escola onde eu trabalho hoje. Olha isso. Uma história fabulosa, de anos. Quem diria que aquela adolescente que estava indo para a faculdade, que orava pelo professor, ia ver isso. E eu nunca bati de frente com ele. Eu ouvia, eu respeitava muito e não discutia com ele. Por que que eu ia discutir? Não era ele. Então, acho que a gente Usa vive com ele isso. aquela frasezinha, sabe, Cris? Graças a mim, Jesus te alcançou e agora você tem vida eterna de um valor imensurável, mas pode aumentar meu contra-cheque. Tenta, vai que, Ô, né? Fer, eu tinha pensado nisso. Gostei dela, gostei. Vou falar Para isso mais depois dicas, pro meu arrasta pra irmão, ó. cima. Você tem a vida eterna, então pode ir aí, ó. Aumenta aí. Mas é isso aí, Fer, que você falou minha mãe sempre falava isso. E é uma frase que a gente fala, talvez a gente vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler na nossa vida. Então você não tem que ficar falando muito, né? Você tem que viver e pronto, acabou. Então é bem por aí, né? Cris, você sabe uma coisa que eu acho muito, muito linda que Deus faz, assim? Porque não tem a ver com a gente. Eu gosto muito daquela analogia que Paulo faz, falando que a gente é só vaso de barro que carrega uma mensagem que é valorosa, né? Que é preciosa. E o meu núcleo, eu tenho até uma fotinha aqui no. Uma hora eu mando a foto de como que é meu. Ai, Jesus, vai cair. Como que é meu negócio aqui no meu quarto, mas eu tenho um quadro que tá cheio de fotos. E essa daqui acho que não vai aparecer. Era o núcleo de estudos que eu fazia parte, que eu era a única pessoa da pedagogia, o resto da galera era da psicologia, e a gente estudava fenomenologia do espírito, do Hegel. E aí, tudo na minha vida eu fiz que assim, deu bom na minha vida, eu comecei pela motivação errada. Eu nem sabia quem que era Hegel, muito menos filosofia, só entrei porque eu estava afim de um boy de lá, mas assim, nem deu certo, mas ok. Aí, foca na história, vocês ficam rindo aí, mas é verdade. Aí, a gente virou ótimos amigos, minha tá casado, não é comigo, né, porque ele estaria muito feliz, mas enfim, casou. Aí eu entrei, eu gostei, né, do negócio mesmo, da filosofia, né, do Hegel e tal. Nem sabia o vespeiro que eu estava me enfiando, mas enfim, foi massa. E lá, com exceção de mim e desse menino, que eu era afim dele, é, o resto, todo mundo tinha. Uma era taoísta, o outro era do movimento de esquerda da Umbanda, o outro era macumbeiro assumido, o outro era um ateu que vivia assim no. Um ateu barra agnóstico, barra espiritualista, barra fumante assíduo de drogas e muitas coisas. E, tipo assim, esse menino, que era o que eu era afim dele, ele era, tipo assim, muito inteligente, manjava muito, teologia, então. Só que ele não tinha acesso ao coração desses outros, dessa outra galera. E aí, nas quintas-feiras, dois desses amigos do núcleo, eles não podiam comer carne por conta dos trabalhos que eles tinham que fazer no centro, né, e tal.
E eu normalmente sempre levava um lanchinho para a gente, né? Porque a gente ficava muitas horas estudando, 2, 3, 4 horas seguidas lendo. E Hegel questionou minha capacidade se eu era alfabetizada, né? Só para você ter noção. Então era muito pesado. E eu lembro que nesses dias eu parei de levar qualquer coisa que tivesse carne no meio. E aí, a menina que tinha mais resistência comigo, o nome dela é Ana, ela começou a se aproximar de mim e começou a perguntar coisas sobre a fé. Tipo assim, ela poderia ter perguntado para o outro, que era da psicologia, que era amigo deles, que era mais próximo, mas ela começou a perguntar para mim. Moral da história, a gente ficou juntos quase 4, 5 anos, estudando juntos. Nenhum deles se converteu, não é um testemunho assim, glória a Deus, Deus tocou no coração. Mas eu vi que eles foram muito quebrantados, porque eles falavam assim, cara, você é diferente dos outros crentes que eu conheci. Porque você sabe as coisas que a gente faz e você não tem medo da gente. No começo eu tinha, mas eles não sabiam. Você não tem medo da gente, você anda com a gente, você conversa, você trata a gente como gente normal e tal. E eles começaram a me respeitar também. Então, algumas coisas eles evitavam perto de mim. No começo eles fumavam a rodo, não estavam nem aí, ficavam numa pegação desgramada lá, uma passação de mão. Fumar, gente, maconha, eu sou fumante passiva, inclusive, do tanto que esse povo eles pararam. Sabe o que é parar por respeito a você? E eu nunca precisei pedir nada. Então, eu penso que é isso, assim. Se Deus vai fazer alguma coisa na vida de algum deles, nunca vou saber. Mas só deles terem visto, poxa, eles, eles tinham muitos exemplos ruins, Cris, assim, muitos. Todos eles tiveram histórias com a igreja frustradas. E eles tinham motivos muito genuínos e sinceros para terem saído. Então, eu conseguia entender a dor. E eu também creio no Deus que eu sirvo, que se eles realmente são eleitos do Senhor, Deus vai atrair eles graciosamente em algum momento. E eu sabia que não era eu, mas eu orei por eles várias vezes, que eles pediram para orar, e as muitas outras vezes que não foi solicitado. E eu acho que é sobre isso, é mais sobre a gente entender que a nossa esfera de atuação é muito limitada na vida do outro, mas que a gente crê em um Deus que ele continua operando e que ele é bom, sabe? E eu creio em Deus, que talvez lá no céu eu vou encontrar pelo menos algum deles, e eu vou poder, assim, olhar e falar assim, Deus, o Senhor é muito top mesmo, o Senhor é bom. E a nossa vida seja testemunho, né? E a nossa vida, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, né? Principalmente, é uma ferramenta poderosíssima para nós levarmos o evangelho, né, de Jesus. É o amor de Jesus. Jesus é amor, acima de tudo, acima de tudo. E que nós possamos ter esse olhar amoroso, né, com as pessoas, inclusive as que discordam de nós por algum motivo, por alguma razão, né? Então, fique aí, fica aí a reflexão para nós. Beleza, pessoal? Galera, muitíssimo obrigado a todos vocês. Fiquem ligados no Instagram do Nefi, @NefiEstudos, e também no nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, deixe o seu número com o DDD lá no direct do Instagram, tá bom? Logo, logo nós vamos lançar a agenda de reuniões do mês de junho, então fiquem ligadinhos e em breve temos novidades. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. É nóis, tamo junto.